Então, companheiros, hoje nós vamos falar com mais detalhes, trazer algumas novidades, algum aprofundamento em relação aos centros vitais, que é de vital importância para o magnetizador. Nós já vimos isso no decorrer das apresentações anteriores, mas nós já fizemos isso no curso anterior, presencial, no Centro Espírita André Luiz, e aí temos esse material que vamos apresentar hoje, que vai ser de suma importância para o treinamento prático do passe magnético. Então, inicialmente, nós relembramos, muita coisa é tudo relembrando, porque já falamos disso. Falando das ciências irmãs, nos dizeres de Allan Kardec, que nós temos o espiritismo e o magnetismo, que no final ele diz que é uma ciência só, mas são duas vertentes da mesma ciência. O espiritismo, ele tem o objetivo de estudar o espírito, ou seja, o ser imaterial que somos. E o magnetismo vai estudar os fluidos, ou seja, as matérias. Tudo que é matéria está dentro do magnetismo e tudo que é espírito está dentro do espiritismo. Unindo essas duas ciências, nós compreenderemos melhor a utilidade desse nosso relacionamento com a matéria. E para entendermos isso, nós precisamos entender a Trindade Universal, como disseram os espíritos também a Allan Kardec, que perguntou se havia no universo duas coisas. Os espíritos responderam que sim, mas havia uma terceira, que era Deus. Então, a Trindade Universal, na visão espírita, está constituída de Deus, o Espírito e a matéria. Somente isso existe no universo. Deus, relembrando aí, nos dizeres dos Espíritos, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que nós diríamos, então, que é a IS, criadora de tudo. Hoje se fala muito de IA, inteligência artificial, e acima da inteligência artificial, da inteligência humana, existe a IS, a inteligência suprema do universo, criadora de tudo. E aí Deus, com a sua inteligência suprema, criou a matéria primitiva, também chamada de fluido cósmico, do qual se origina todas as matérias em N planos de combinações, e também criou o princípio inteligente, do qual se originam os seres inteligentes e materiais, que somos nós, os espíritos. E o espírito é o quê? É um ser imaterial, inteligente e pensante, que somos nós. Reveste o espírito encarnado dois corpos materiais. Allan Kardec diz que de material, de espiritual mesmo, só existe o espírito. Nós falamos do plano espiritual, do mundo espiritual, mas diz ele que de espiritual mesmo só o espírito. Os mundos todos, as dimensões todas, são todas materiais. Então, nós, na nossa condição de encarnados, estamos revestidos com dois corpos materiais. O primeiro é o perispírito, que já nos acompanha desde antes da encarnação. E esse outro corpo físico que se sobrepõe ao perispírito. O perispírito ele é constituído de matéria, vamos chamar assim, menos densa, e o corpo físico de matéria mais densa.
O perispírito, então, nos dizeres dos espíritos, ele é constituído de uma matéria quintessenciada, uma matéria refinada, que é invisível à grande maioria dos encarnados, que também é chamado corpo fluídico do espírito. Mas, como nós vimos, tudo que é fluídico é material. E o corpo físico, nosso corpo físico, ele é constituído de quê? De sistemas, aparelhos, órgãos. Por exemplo, sistema músculo-esquelético, que sustenta toda a nossa maquinaria física, o sistema nervoso, que inerva tudo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, digestório, aparelho geniturinário, sistema imunológico, visual e auditivo, tudo isso revestido pela pele e os anexos, cabelo, unhas e etc. Então, isso compõe o nosso corpo físico, tudo isso é uma matéria. Combinação do fluido cósmico ou da matéria primitiva nesse nível, nesse plano que nós nos encontramos. Já o espírito desencarnados, ele é revestido com um corpo material, que é o perispírito, que é de matéria menos densa. Bom, o que são fluidos? Fluidos é uma matéria imponderável, desconhecida nos dizeres de Cosme Massi. Então, nós conhecemos muito pouco dos fluidos em geral. Parte deles que se condensaram e se transformaram na matéria visível e palpável para os nossos sentidos, esse nós o conhecemos razoavelmente. Mas tudo que escapa desse plano, nós não temos muito equipamentos e percepções. Os médiuns podem visualizar outros planos da matéria? Podem. Então, diz assim, eu vi, é um médium vidente. Ele viu um espírito. Na realidade, ele viu um perispírito, ele viu um corpo material do espírito. Os magnetizadores que desenvolvem o tato magnético. Então, é um tato, além do tato convencional nosso, de perceber pelo tato, pelas mãos, a matéria imponderável, a matéria invisível que compõe o perispírito de encarnados. As matérias de nossos corpos, elas produzem energia. Toda matéria tem essa característica de potencialmente produzir energia. E nós chamamos isso de energia que dá vida, energia vital, que mantém a agregação da própria matéria, sustentando a vida. Se alguém está carente de energia vital, por exemplo, outro pode lhe ofertar. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz justamente isso aí, que alguém está prestes a desencarnar por falta de energia vital, qual a conduta? Aí ele diz, uma delas seria um magnetizador, doar-lhe energia vital para restituir-lhe as forças, que é o que nós fazemos, né, no trabalho do magnetismo. E o que seria energia? Segundo o Cosme Massi, que é um físico e espírita lá de Curitiba, que vale a pena assistir umas palestras dele sobre fluidos, ele diz que não, nós, os espíritos, os magnetizadores, não deveríamos confundir energia com fluidos. Fluido é matéria, energia é uma propriedade da matéria. O fluido produz energia? Sim, a nossa matéria também produz energia. No nosso próprio corpo físico, nós temos as mitocôndrias dentro de cada célula, que é uma geradora de energia. Ela usa uma matéria para produzir energia que dá vida à célula, célula por célula. E qual matéria que ela usa? A glicose. Então, a matéria pode se transformar em energia, ou seja, produzir energia.
Assim como o carvão produz energia, o vento produz energia, o sol produz energia, os, os combustíveis fósseis produzem energia. Bom, mas hoje o nosso objetivo é entrarmos nessa temática aqui, os centros vitais do perispírito. Essa breve introdução foi para que nós conhecêssemos a estrutura em que estamos inseridos, do corpo físico e do perispírito, que é onde vamos trabalhar com o passe magnético. Então, também tem vários sinônimos dos centros vitais, chamados também centros de força, centros energéticos, centros etéricos, centros perispiríticos, centros da vida e chakras. E o que seriam centros vitais, então, do perispírito? São estruturas no formato de funil que se projetam do perispírito e fazem a circulação dos fluidos no perispírito, no fluxo e no refluxo. Vamos ver adiante o que seria esse fluxo e refluxo. Então, isso é definição de centro vital do perispírito. É o quê? Estrutura em forma de funil, que se projeta do corpo espiritual, e aí está, então, hipoteticamente, como é o formato de um centro vital. Ele sai do perispírito, dali da estrutura do corpo físico, que o perispírito está junto com o corpo físico, né, um dentro do outro, vamos dizer assim, e ele se projeta para fora nesse formato de funil. E é onde nós vamos trabalhar com as mãos, com o magnetismo. Nesta figura, nós temos uma representação aí esquemática de alguns centros vitais e o seu reverso. Veja ali na figura, na cabeça, nós temos o frontal e o seu reverso na parte ali quase da nuca. Nós temos o laríngeo, que também está lá no pescoço, e o reverso também no pescoço, na parte posterior. E depois o cardíaco, o gástrico, e lá aí faltou o esplênico, que aí eu coloquei ao lado. E o reverso, por exemplo, do coronário, ele se abre aonde? Lá embaixo, olha lá. Ele se abre para baixo. E o esplênico, ele atravessa o corpo como se fosse esse círculo aí, o nosso corpo, lá do lado das costas e da frente, ele se abre lateralmente, ele não se abre para frente como os demais centros frontais. Mas vamos ver isso aí também com mais detalhes logo mais. Quais as funções dos centros vitais? Eles têm duas funções, uma função centrípeta, que é de acolhimento dos fluidos. Nós estamos o tempo todo mergulhados no mar de fluidos. E o tempo todo nós estamos recebendo fluidos, acolhendo fluidos pelos centros vitais e também a função centrífuga, que seria a exteriorização de fluidos. Então, os centros vitais, eles fazem essas duas funções, eles acolhem e exteriorizam fluidos. Isso acontece basalmente o tempo todo. E aí podemos dizer que os centros vitais, eles servem para captar, usinar e transmitir fluidos. Depois vamos ver com mais detalhes o que significa esta usinagem de fluidos. Os fluidos, eles fazem movimentos circulares em redemoinhos com giros no sentido horário. Então, os fluidos que nos chegam e os que saem dos centros vitais, eles não chegam igual um chuveiro que desce a água
de forma direta. Não, eles vêm em redemoinhos, que eu acho que aqui tem uma figura. Tem aí esses dois círculos, e a força centrípeta, que é essa que está internamente aí, ó, ela vai capturando os fluidos exteriores e interiorizando esses fluidos no perispírito, que é a força centrípeta. E aqui joga fluidos para fora, é uma força centrífuga. E aí nós teríamos uma representação esquemática de fluidos chegando ao centro, no caso aí, ao centro coronário desta figura, nesta forma de redemoinhos aí, no sentido horário. Então, é como se fosse um furacão. E nós estamos aí o tempo todo recebendo esta carga fluídica. E aqui, quando se aplica o passe magnético com as mãos, o trabalho que é realizado sobre o funil que se abre do perispírito, que são os centros vitais. Aí ele está mostrando em várias perspectivas, a gente passando a mão e atingindo a abertura do funil. E aqui eu gosto muito dessa figura que eu tirei da internet, que é mostrando peneiras com várias dimensões dos furos dessas peneiras, que nós vamos ver que os centros vitais é como se, hipoteticamente ou simbolicamente, eles tivessem várias peneiras até chegar a penetrar no perispírito. E aí isso vai depender, então, da capacidade de cada centro absorver fluidos mais grosseiros e fluidos mais refinados. É como se nós trabalhássemos com areia grossa e areia fina. E isso vai ser importante na aplicação do passe magnético. Usinagem fluídica, também relembrando, porque já vimos isso em aulas passadas, é a capacidade de mobilizar fluidos ou de transformar fluido em energia vital, através de um centro de força pela alavanca da vontade. Então, isso aqui é fundamental para o magnetizador. Ele vai, com treinamento, mobilizar, ou seja, é como se cada um dos nossos centros vitais fosse um pequeno gerador de energia. Ele vai ligar um desses centros vitais para produzir com maior capacidade fluidos, ou transformando eles em energia vital para fazer essa doação durante a aplicação do passe magnético. A usinagem e canalização. No livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, que está disponível na internet, quem quiser baixar esse livro, é só entrar com esse nome no Google, ele tem lá disponível Sexo e Consciência, é um tratado sobre sexo na visão espírita. Tudo que Divaldo falou, escreveu, psicografou sobre sexo na visão espírita está neste livro aí que nós recomendamos. Já fizemos estudo dele no Centro Espírita André Luiz. Então, tem uma parte que ele transcreve, que é Emmanuel instruindo Chico Xavier sobre a usinagem que estava acontecendo em seu centro genésico, orientando ele como fazer a canalização desses fluidos para outros centros, no caso, para o coronário e o frontal, e direcionado para o seu membro,
principalmente seu braço direito, potencializando a sua mediunidade psicográfica. Então, é um exemplo assim, muito claro de usinagem e canalização desses fluidos. Divaldo Franco conta que depois que Chico Xavier treinou esta prática, a sua mediunidade psicográfica se ampliou tanto que ele ficava por volta de 12 horas sentado numa cadeira, sem se levantar, sem beber água, sem se alimentar, sem precisar ir ao banheiro, com energia suficiente para fazer as psicografias, enquanto seus auxiliares ficavam revezando, porque eles não aguentavam o tempo todo assisti-lo. E ele não, e ele saía depois numa boa, de madrugada, ia para casa com os companheiros, tomar café, como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a capacidade de usinagem que nós podemos desenvolver e aprendermos a canalizar esses fluidos para a doação através das mãos, no caso do passe presencial, do sopro para aqueles que desenvolverem o sopro curativo, ou para o passe à distância. Então, vale a pena ler essa parte aí nesse livro aí. Aqui, vou revendo também como é que é o nosso abastecimento de fluidos. Através do nosso corpo físico, nós nos abastecemos pelo ar que respiramos, que o ar é uma condensação de fluidos. Tudo que tem no ar, o oxigênio e tudo que vem pelo ar, são fluidos. Os alimentos, todos, condensação de fluidos. A água é uma combinação de fluidos na forma líquida, assim como outros líquidos que ingerimos. E diretamente do sol, que absorvemos os raios solares através dos poros. Então, tudo isso são fluidos que atingem e são absorvidos pelo nosso corpo físico, pela pele, pelo sistema respiratório e o sistema digestivo. E, por outro lado, pelo perispírito, pelos centros de forças, nós absorvemos diretamente do fluido cósmico, mas também do fluido de outros seres humanos e animais que compartilham conosco, dos objetos que nós manipulamos e dos ambientes que frequentamos. Então, tudo isso nos abastece de fluidos, bons e outros nem tantos. Porque tem gente, por exemplo, que no lugar de alimento ou no lugar do ar puro, ingere substância tóxica, fluido tóxico, na nossa dimensão, né? E na dimensão fluídica mesmo do perispírito, também os fluidos deletérios, emanados por espíritos imperfeitos, ou em ambientes onde as emanações fluídicas são muito densas, muito imperfeitas. Se nós não tivermos uma barreira fluídica equilibrada, imunologicamente falando, nós vamos absorver esses fluidos negativos. Então, isso é importante para entendermos a nossa posição e aprendermos a nos equilibrarmos e nos alimentarmos de bons fluidos. Por exemplo, um sentimento negativo, qualquer que seja ele, já abre as portas para a absorção de fluidos negativos. Pode ser um sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, de desânimo, de falta de fé. Tudo isso favorece a absorção de fluidos malsãos. E o otimismo, a esperança, a fé,
o bom ânimo, tudo isso favorece a absorção de bons fluidos. Por isso que tem pessoas que se arrastam e tem pessoas que têm uma vitalidade acima da média para a sua idade, o seu padrão biológico. E esses fluidos interagem do corpo físico com o corpo espiritual ou perispírito, uns afetando o outro. Bom, os centros vitais. Os principais, mais conhecidos, são 7, mas pode chegar a 10. E nós, os magnetizadores, trabalhamos com esses 10, que nós vamos ver com detalhes. Existem algumas filosofias que trabalham com 32 centros vitais, como a filosofia dos Vedas. Mas existem outras culturas que dizem que existem no nosso perispírito 88 mil centros vitais. São os principais, os secundários e depois os terciários e tudo mais. Ou seja, quase cada poro do nosso corpo físico seria um centro vital do perispírito. Então, aqui estão, ó, os básicos seria o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. São 7. E os 10 ali estão o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, o umbilical, o genésico, o básico e o humeral. Então, magnetizador, aprenda os 10 centros vitais principais do nosso perispírito, para trabalharmos neles. Agora, aqui nós temos, então, a localização desses centros vitais e seus reversos. Então, nós temos na parte superior do nosso corpo, nós temos na parte inferior, nós temos os anteriores, que se abrem para frente, na região frontal, que nós dizemos, os posteriores, que é no dorsal, nós temos o centro que abre na látero anterior esquerda, a 45 graus, e temos a látero posterior direita, 45 graus também. E quais os centros vitais que aparecem nessas 6 posições? São os 10 centros vitais e os seus reversos que estão nessas posições. Então, o superior, qual? O coronário, que se abre no alto da cabeça. O inferior, o reverso do coronário, como nós vimos naquela figura que abre para baixo. Vamos ver depois a posição exata desse centro vital. Os anteriores são aqueles que nós falamos lá, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, umbilical, genésico, e os reversos dos posteriores, que é o humeral e o básico. Então, nós temos 8 centros vitais e reversos na posição anterior do nosso corpo. E na posição posterior, nós temos o humeral e o básico. E os reversos dos anteriores, que são aqueles outros 8. Os outros 6, né? No total de 8. E aí o látero anterior esquerda é o esplênico. E o látero posterior direito é o reverso do esplênico. E aí, então, nós temos nesse slide a representação de todos os centros vitais, os 10, né? E os seus reversos. Isso é importante que cada magnetizador saiba isso, decore salteado. Bom, então esse slide, tire uma foto dele aí com o seu celular e grave isso aí que é fundamental na aplicação do magnetismo. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês
tirar uma foto. Lógico, esse material vai ficar aí na gravação, vocês poderão acessar posteriormente também, lógico. E a gente pode mandar no grupo também esse material, ok? E aí, aqui, então, nós temos já no corpo físico, nessa representação, os principais centros vitais. Agora, iniciando, então, a descrição de cada um deles, nós vamos comentar cada um dos centros vitais. O centro coronário, ele se abre no alto da cabeça, como está nesta figura aí. E o centro coronário, abrindo no alto da cabeça, ele é o de mais alta frequência. O filtro dele tem poros extremamente finos. Lembra que nós falamos lá da semelhança com a peneira? Então, esse filtro os poros desse filtro do centro coronário, ele é extremamente fino. E aí, por isso que os fluidos nossos, os fluidos densos que nós emitimos em geral, eles podem congestionar essas peneiras, porque nós emitimos fluidos mais densos, que é diferente dos fluidos que vêm dos espíritos benfeitores, dos bons espíritos. Eles emitem fluidos extremamente finos, que penetram por esses poros. Por isso, a recomendação no magnetismo de ter muito cuidado com concentrados, com emissão de fluidos no centro coronário por um tempo prolongado. Então, nós teríamos que fazer o quê? Jogar só um pouquinho de areia e fazer os dispersivos como se a gente passasse a mão na peneira, fazendo com que aquela areia penetre pelos poros, no sentido de adentrar o perispírito. Ele é considerado o centro da sabedoria. É óbvio que isso aqui é uma coisa simbólica, porque a sabedoria ela está no espírito, no ser pensante. O perispírito ele é uma maquinaria física, uma maquinaria material que o ser pensante comanda, mas é considerado o centro da sabedoria. Ele supervisiona e comanda os demais centros vitais. Por isso que ele está lá no centro, da cabeça, né? E dali ele comanda os demais centros. Através dele, o espírito comanda as funções do perispírito e do corpo físico. Então, aí veja, o espírito é o comandante. Ele emite a ordem e atua no centro coronário, que dá o seu comando para a ação dos demais centros e os órgãos relacionados a ele, para o bom funcionamento de toda a estrutura física e perispiritual de nossos corpos. Ele orienta a forma, orienta o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial do encarnado e do desencarnado. Porque os desencarnados têm lá o seu corpo material, perispiritual, e tem os seus centros vitais, que está no perispírito, claro. O sistema nervoso, todo o sistema nervoso é comandado pelo centro coronário. Trabalha ali no psiquismo e nas emoções. E trabalha também o sistema endócrino, atuando principalmente na glândula epífise ou pineal. E também na hipófise, que comanda as demais glândulas do nosso corpo físico.
O centro coronário, na mediunidade, propicia a sintonia, a aproximação e contato com os espíritos superiores. Então, ele é como se fosse uma antena parabólica captando pela mediunidade a sintonia com espíritos superiores, através da intuição, da inspiração, ou mesmo da mediunidade ostensiva, psicográfica ou psicofônica. No magnetismo, que é o que nos interessa em particular, ele percebe e capta os fluidos espirituais e sutiliza os fluidos anímicos quando emitidos para o mundo espiritual. Então, veja bem, ele capta fluidos finos, vindo dos espíritos. E para emitir fluidos, que é a função de cada centro vital, ele refina os nossos fluidos e faz essa emissão de fluidos refinados também, dependendo da capacidade e do grau evolutivo do espírito encarnado, é óbvio. Congestiona com fluidos mais densos. Então, ele não consegue absorver fluidos densos. Por isso, evitar grandes concentrados sobre o coronário. Fazer pequenos, concentrados, quando for o caso, intercalando com dispersivos. Isso nós vamos ver bastante na parte prática. Que tem patologias que a terapia é fazer concentrado, inclusive no coronário. As patologias que envolvem o sistema nervoso, como Alzheimer, como Parkinson e outras problemáticas, elas são, o passe é feito com os concentrados no coronário, no frontal. Então, a técnica é pequenos concentrados com dispersivos, pequenos concentrados com dispersivos, sucessivamente várias vezes. Aí evita-se os congestionamentos. O centro frontal, que se abre ali na testa, né? Ele também é chamado cerebral, mas nós chamamos geralmente de frontal. Fica na testa, considerado o terceiro olho. Ele já não é de altíssima frequência como o coronário. Ele é de alta frequência. Então, a peneira aqui já tem os poros um pouquinho mais grossos. Ele é o centro da intuição e tem uma inter-relação com o coronário, logicamente, e também com os que estão abaixo dele, com os demais centros vitais. Administra o sistema nervoso, o sistema endócrino e o psiquismo, junto com o coronário. Governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, da visão, da audição. Então, pessoas com problemas nessas áreas são trabalhadas no centro frontal. O centro frontal, no magnetismo, ele destaca-se nos processos hipnóticos, da dupla vista, do sonambulismo, da regressão de memória e da progressão de memória. Por isso que quando se vai se hipnotizar uma pessoa, atua-se no centro frontal, que é de onde ela recebe o estímulo para entrar no estado hipnótico. E quem tem a capacidade aí da dupla vista, do sonambulismo, também é através do frontal. Na mediunidade, ele responde pela vidência, a audiência e a intuição. Atua na exteriorização de fluidos ectoplásmicos pelos orifícios superiores. Aqueles médiuns que doam o ectoplasma, geralmente para as terapias ou para as materializações, os orifícios superiores do corpo, nariz, olhos, boca e ouvidos, saem aquele fluido, geralmente como uma fumaça esbranquiçada, por esses orifícios. É o centro frontal atuando.
Nem todo tipo ou densidade de fluidos devem ser aplicados sobre ele também. Assim como o centro coronário tem que ter cuidado na aplicação de fluidos no frontal, porque ele também pode congestionar, embora ele não seja de altíssima frequência. Pode causar desconfortos, perturbações psíquicas e dores. O centro laríngeo. O centro laríngeo aí nessa figura, localizado aí na região cervical, no pescoço, ele fica representado pela laringe, é de alta frequência, como o frontal. Ele está relacionado com a vontade e a criatividade. Controla a fonação, ou seja, a fala, e a respiração. Tudo que tiver relacionado com o aparelho respiratório tem a ver com o centro laríngeo. As glândulas tireoide e paratireoide, que estão localizadas também na região cervical, os processos esqueléticos e a calcificação dos ossos. Tudo relacionado com o centro laríngeo. Inflamações, problemas de pele e cicatrização também tem a ver com o centro laríngeo. Então, às vezes, a pessoa está com problema na pele. Em magnetismo, nós vamos trabalhar só na pele? Trabalhamos localmente na pele ou numa inflamação que tenha, mas vamos trabalhar no laríngeo. Problemas de pressão arterial, como no caso de hipertensão, vai trabalhar no cardíaco? Vai, mas também no laríngeo. E no caso da depressão, quando ele é atingido e deixa de expressar, ou seja, a pessoa perde a vontade de falar, pode estar elaborando ideias suicidas. É um estágio de maior gravidade da depressão, que já atingiu não só o centro esplênico, como nós vamos ver lá, que é o principal na depressão, mas também já está comprometendo o cardíaco e o gástrico e também o laríngeo, e aí a pessoa perde a vontade até de falar. Na mediunidade, ele atua na exteriorização do ectoplasma e na psicofonia. Psicofonia é a fala, então está relacionado com o centro laríngeo. No magnetismo, é o centro usinador por excelência dos sopradores. Porque quem sopra está usando o quê? O aparelho fonador, o aparelho respiratório. Ele vai inspirar para depois soprar. Então, ele está usando o centro laríngeo nessa função. E se esse magnetizador desenvolver a capacidade do sopro curador, nós vamos ver, tem uma lição em um livro de André Luiz que recomenda que deveríamos treinar e aplicar o sopro curador, que seria de grande ajuda nas terapias. Nós vamos selecionar e mandar no grupo esse capítulo do livro aí, que agora me falha a memória sobre que livro que é, mas eu tenho nos meus arquivos aqui. O centro cardíaco fica ali bem representado nessa figura. Essas figuras aí foram fotos que eu tirei do livro do Magnetismo Humano, do Giacomello, está lá nas últimas páginas. Todos podem ir lá estudar, olhar para aprender o local exato da abertura do centro vital na parte do corpo físico. Então, o centro cardíaco, aí está a imagem do coração, ele fica no tórax, a representação, o órgão vinculado principalmente é o coração, e ele já é agora de média frequência. Então, nós vimos um centro de altíssima frequência, que é o coronário, e dois de
frequência alta, que é o frontal e o laríngeo. Agora vai caindo a frequência à medida que vamos descendo pelo nosso corpo. O coração é de média frequência, as vibrações dele. E é o centro do sentimento. Por isso que a gente fala de pessoa de bom coração, de bons sentimentos. Porque o sentimento está centralizado nesse centro vital, não é no coração especificamente. E aí ele dirige a emotividade. E tem a ver com a saúde cardíaca e a circulação sanguínea total. E relaciona-se com o timo, que tem a ver com o sistema imunológico. Então, quando a gente fala centro cardíaco, parece que só mexe com o coração e a circulação. Não. O órgão principal que está vinculado a esse centro é o coração, mas também tem um timo, que nós vamos ver logo mais em que local que ele está, por que ele está relacionado com esse centro vital. No campo mediúnico, ele assimila e transmite os campos emocionais. E no magnético, ele adensa ou refina fluidos. Então, veja que os fluidos que vêm dos centros superiores são muito finos, então, para que ele desça, ele precisa ser adensado, engrossado. Então, o centro cardíaco ele faz esse papel. Os fluidos que estão vindo lá de cima, ele adensa para mandar para baixo. E ele refina os fluidos que estão vindo de baixo para mandar para os centros superiores. E ele usina fluidos sutis. Dota os fluidos espirituais de cola psíquica. Já vimos o que é essa cola psíquica. Então, esse centro é de fundamental importância para que o perispírito absorva ou transforme os fluidos espirituais, dando-lhes condições de serem penetrados nos centros vitais. Então, o magnetizador, por exemplo, ele está magnetizando, ele está recebendo fluidos sutis dos bons espíritos, ele transforma esses fluidos, adensa um pouco esses fluidos com a cola psíquica, fazendo com que eles possam ser absorvidos pelos pacientes. Ele represa os fluidos densos e volumosos vindos dos circuitos, centros vitais inferiores, para os superiores. Ele represa e refina, e aí ele manda para cima. Então, aí está a representação, a figura, o coração e os vasos que saem do coração. Os vermelhinhos aí são as artérias e a azul são as veias que chegam ao coração. E aqui, sim, nós temos, então, o coração agora ele está revestido por uma camada fibrosa, que é chamada pericárdio, e que esconde o coração ali, bem no centro do peito. E temos logo acima do coração esse órgão chamado timo, que tem muito a ver com o sistema imunológico da nossa defesa contra as infecções e tudo mais. Então, por isso que o timo tem a ver com o centro cardíaco. O centro gástrico. Vamos falar mais esse, depois vamos para o nosso intervalo. O centro gástrico, ele fica localizado um pouco abaixo, no epigástrio, ou seja, no lugar ali que a gente chama de boca do estômago, logo abaixo do tórax, iniciando o abdômen, bem na parte central ali. Ele é de baixa frequência. O cardíaco era de média frequência, esse aqui já é de baixa frequência. Ele trabalha com fluidos mais densos. E ele tem a ver com o sistema digestório.
a digestão, absorção, armazenamento dos alimentos. Então, tem a ver com o estômago, pâncreas, fígado, glândulas adrenais e todo o intestino que digere e absorve os alimentos. Ele é a mais comum usina fluídica. Nós vimos lá de usinagem, que o magnetizador usina. Então, o mais comum é se usinar pelo gástrico. Tem os usinadores pelo laríngeo, que aí eles vão ter uma capacidade maior do sopro curador, e tem magnetizadores que magnetizam pelo genésico. E aí vão ter as suas especialidades que atuam com mais eficácia. Mas o gástrico é o de maior usinagem. E ele é responsável pela alimentação, então, pela preservação da vida. E a exteriorização fluídica, que também vai dar fluidos revitalizadores, ou seja, o alimento fluídico que as pessoas necessitam para se manterem equilibradas, saudáveis, com vitalidade. Então, aí está a figura do estômago, né? E lá a localização de todo o aparelho gastrointestinal no corpo humano, à esquerda. Aqui, agora, todo o sistema digestório, o fígado, a vesícula biliar, o estômago, o pâncreas, localizado logo atrás do estômago, e depois o intestino fino, delgado, bem no centro do abdômen, e o intestino grosso, que sobe ali pelo lado direito do nosso corpo, faz uma curvatura transversal e depois desce pelo lado esquerdo em direção ao reto e ao ânus. Aí está todo o sistema digestório. Bom, e assim encerramos essa primeira parte da nossa explanação da manhã de hoje. Vamos para um breve intervalo e, em seguida, voltamos dentro de 10 minutinhos para a continuidade da nossa explanação. Ok, pessoal? Aí, se ficou alguma dúvida, a hora que reabrirmos a sala, poderão fazer os questionamentos, ok?